Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém, queridos. Queridos, quando nós olhamos as nossas vidas, nós precisamos entender, queridos, que cada um de nós aqui é totalmente dependente. Você pode falar assim comigo? Somos totalmente dependentes. Queridos, nós somos totalmente dependentes de Deus. Em todas as nossas ações, queridos, em tudo que fazemos, somos totalmente dependentes da Sua palavra. Nós não alcançamos por nós mesmos os padrões exigidos de Deus. Quando a Bíblia conta o plano de salvação, a obra redentora de Jesus, queridos, nos possibilita e nos capacita e nos faz filhos de Deus por aquilo que Ele fez. Porque os padrões eram inalcançáveis, queridos. Nós não alcançaríamos favor de Deus através das nossas obras. Você pode pensar, mas pastor, eu sou tão bonzinho, eu fiz tudo certinho. Queridos, nada do que você fez, queridos, fora de Cristo, queridos, tem valor algum diante da presença de Deus. Se torna como trapo de imundícia, a palavra fala. Trapo de imundícia, queridos, pode ser o trapo que enrolava, queridos, os leprosos ou o próprio absorvente. Deus olha para as nossas obras e Ele fala assim, são como trapos de imundícia. Tudo que a gente fez, queridos, ou faz, tentando alcançar a favor de Deus, através do nosso esforço humano, nós não alcançamos. Por isso que nós necessitamos de Jesus. Você necessita de Jesus na sua vida? Sim ou não? Queridos, nós necessitamos de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, queridos. Totalmente dependentes. Olhem o que texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 24 ao 28 nos fala. Romanos 8, do capítulo 24 ao 28. Acompanha comigo aqui no telão, olha que interessante. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Deixa eu parar aqui um pouquinho. O que Paulo está falando? Na esperança nós fomos salvos, queridos. Se nós colocarmos passado, presente e futuro, nós faríamos assim. Nós já fomos salvos quando aceitamos Jesus. Nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós seremos salvos. Nós fomos, nós estamos e nós seremos. Porque a esperança que se vê não é esperança. Por isso que nós temos a esperança da nossa salvação. Ah, pastor, isso não atinge a certeza da salvação? Não, querido. É a esperança de uma volta redentora de Jesus, de uma transformação das nossas vidas, de uma transformação do nosso corpo. Posso ouvir um amém? Da remissão do nosso corpo. E ele continua lá. Mas se esperamos o que não vemos, nós esperamos o que nós não vemos. Com paciência aguardamos. Com paciência. Em um mundo agitado, queridos, que nós vivemos, a palavra paciência chega a doer no ouvido de alguns. Com paciência. Sabe aquela promessa, aquela palavra que Deus tem te dado? Com paciência. Sabe aquilo que você acha que era para ontem? Deus já devia ter feito. Nós aguardamos com paciência. Paciência. Aguardamos com paciência. Presta atenção, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou passar lá. E aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Queridos, nós somos tão dependentes de Deus, queridos, que nós não sabemos orar como convém. Queridos, quando uma pessoa recebe a Jesus, aceita Jesus, nasce de novo, nasce para a família de Deus, o que nós falamos para ela? Deus quer ter comunhão contigo. É aquilo que a Bia iniciou aqui. Deus quer ter comunhão conosco. Como que Deus tem comunhão conosco? Através da sua palavra e através da oração. A oração é o básico da vida cristã, e mesmo assim eu e você não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar, queridos, simples assim. Nós não sabemos ter comunhão com Deus. Nós não sabemos, querido. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Pastor, eu fiz PhD em oração no maior instituto bíblico do mundo. Sei tudo sobre oração. Querido, você não sabe. Você não sabe. Não tem como a palavra se contradizer. Nós não sabemos orar como se convém. A palavra convém, queridos, é a palavra dei no grego. Olha lá, ó. Pode passar lá. É a palavra dei no grego. Olha o que ela significa, queridos. É necessário, a necessidade de, convém, é correto e próprio. Presta atenção. Necessidade encontrada na natureza do caso. Necessidade provocada pelas circunstâncias ou pela conduta de outros em relação a nós. Necessidade com referência ao que é requerido para atingir algum fim. Presta atenção aqui. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos orar no propósito. Nós não sabemos orar na necessidade encontrada na natureza do caso. Presta atenção. Usando o Lexicon da Strong, nós não sabemos orar na natureza do caso. Ou, em outras palavras, como a gente fala aqui, nós não sabemos encontrar a raiz do problema. É isso que o convém quer dizer. Nós não sabemos encontrar a raiz daquilo. Está conseguindo me entender? Deixa eu explicar. Para ser mais claro. Quando você está aconselhando alguém, queridos, o aconselhamento, ele é uma receita de bolo. Ah, se a pessoa tem esse problema, você faz isso. Se a pessoa tem esse problema, você faz isso. Tipo um prontuário, tipo uma anamnese que aponta para todas as coisas que é comum a todos. É assim o aconselhamento? Não. Quando você está aconselhando alguém, querido, você olha para uma pessoa, sobre a vida daquela pessoa existe propósito, tempo e modo. Posso ouvir um amém? Propósito, tempo e modo. Você tem que discernir o propósito da pessoa, você tem que discernir o tempo que ela está vivendo e o modo que ela está vivendo. Uma vez um amigo meu, queridos, ele estava passando uma crise financeira, queridos, e ele precisava pagar a conta de luz. Eu estava com poucos recursos, minha academia estava falindo, eu peguei um pouco de dinheiro, estava indo na casa dele, eu falei, eu vou pagar a luz para ele, porque ele tem criança, e eu vou pagar. A hora que eu estava indo, o Espírito Santo falou assim, não vai. E eu falei, como assim? O cara está precisando, você fala que é para a gente ofertar para as pessoas, eu vou lá ofertar para ele. Não vai, não é tempo dele receber a oferta. É tempo de ele passar pelo vale, ele precisa da prensa, ele precisa ajustar suas prioridades, ele precisa disso. Aí eu encontrei a natureza do caso, que é o favor e o agir de Deus. Deus estava trabalhando na vida dele, e o Espírito Santo me falou muito claro, se você for, você vai atrapalhar os processos.
Por isso que nós não sabemos orar como convém, porque o nosso conhecimento é limitado. Nós não encontramos a raiz do problema. E é essa uma das questões que me pega, sabe por quê? Às vezes a gente se reúne, um monte de crente, a gente começa a conversar, um irmãozinho abre o coração, o que o crente faz? Não, é só fazer assim, assim, assim. Queridos, eu chego a bufar assim, esse final de semana, eu chego a bufar assim, minhas orelhas começam a ficar vermelhas, a Kelly me olha. Se fosse fácil assim, faz você na sua vida. Dá vontade de falar assim, mas eu não posso, porque... Você consegue me entender? Por isso que no nosso meio as pessoas mais falam do que escutam. A pessoa abre o coração dela, a gente nem escuta de Deus, que é para falar para ela, não, é só fazer assim, assim, assim. Grupo familiar, às vezes a gente está em grupo familiar, queridos. Aqui não acontece, acontece lá em Curitiba. Onde a gente estava em grupo familiar, um abriu o coração, ainda mais quando é grupo que tem muito líder. O que acontece? Não, faz assim. Não, Deus, qual que é o problema? Deus é isso. Propósito, tempo e modo. Cria uma configuração infinita de possibilidades para cada pessoa. Cada pessoa é um universo, queridos, dentro dela. Tanto biologicamente como na sua alma. Cada pessoa é um universo, queridos. Um universo de possibilidades, queridos. Por isso que receita de bolo não funciona na igreja, queridos. As pessoas são um mistério. E o crente nem para dar uma respiradinha assim, Jesus, e agora? Isso é fácil. Pastor, é só falar para ele fazer assim, 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 pastor. Resolvi. Pastor, tem que pregar sobre os 10, uma vez me deram a ideia, pregue sobre os 10 mandamentos, pastor. Só falar os 10 mandamentos, falar para as pessoas, não faça isso. Porque se fosse fácil assim, eu colocava uma placa aqui, ó, e vocês viam, eu falava, ó, lê aqui, ó, e agora vive assim, vai. Cada pessoa é um universo de possibilidades, queridos. E o nosso conhecimento, queridos, é limitado. Nós não entendemos o todo. Eu e você somos extremamente limitados. Fala um amém aí, crente, por favor. Nós somos extremamente limitados, queridos, em todas as nossas ações no reino. Por mais profético que eu e você possamos ser, por mais teológicos que eu e você possamos ser, queridos, nós somos limitados. Olha o que 1 Coríntios, queridos, capítulo 13, versículo do 1 ao 12 nos fala, preste atenção. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho, de forma obscura. Depois, veremos face a face. Agora, nesse tempo, dispensação da graça, agora, meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Queridos, Paulo fala de uma escala de maturidade. Eu não estou falando nada contra a maturidade cristã. Posso ouvir um amém? Paulo fala de uma maturidade, queridos, de um amadurecimento dos filhos de Deus, de desistir das coisas de meninos. Nós podemos e vamos amadurecer, amém? Amém? Não é sobre isso que eu estou falando. Mas por mais maduro que possamos nos tornar, nós vemos nesse texto um contraponto. Olha o que o versículo 12 nos fala. Apóstolo Paulo, queridos, apóstolo dos gentios, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento falando. Porque agora vemos no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como sou conhecido.
Porque vemos por espelho. Queridos, o espelho, na época de Paulo, não era o espelho que a gente tem hoje. O espelho era uma prata bem polida, que a pessoa conseguia se olhar naquela prata. Por isso que ele fala, nós vemos, mas é de uma forma obscura. Nós não vemos perfeitamente. É dessa forma obscura. Agora o meu conhecimento é incompleto. Mesmo ele sendo maduro, ele deixa esse contraponto, queridos. Mesmo sendo maduro e ter deixado das coisas de menino, ele coloca esse contraponto. Hoje, o nosso conhecimento é incompleto. E isso nos leva a depender de Deus. Queridos, nós somos totalmente dependentes de Deus. O nosso conhecimento é incompleto, queridos. Nós podemos depender de Deus. Pastor, mas eu sou maduro, eu sou quase semideus, pastor. Pastor, eu já li 15 vezes a Bíblia, pastor. Eu já fiz tudo, pastor. Já fui presbítero, diácono, pastor. Agora sou bispo, arcanjo, não importa, querido. O nosso conhecimento é incompleto. E Paulo, nesse texto, ele acrescenta a nossa esperança. Depois conhecerei como sou conhecido. Paulo trata do passado, do presente e do futuro, queridos. Do passado, deixei das coisas de menino. Larguei das coisas de menino. Parei de pensar, sentir, ver as coisas como um menino. Larguei disso. Ele fala do presente, que eu entro em uma fase de maturidade, mas ainda de total dependência de Deus. Depois ele joga lá para o futuro. Vou conhecê-lo como sou conhecido. Vou conhecê-lo como sou conhecido. Só que isso vai acontecer quando, queridos? Quando Jesus voltar. Quando ele voltar, queridos, nós vamos ter o nosso conhecimento completo. Mas até ele vir, nós somos totalmente dependentes dele. Totalmente, queridos. Se a gente não sabe orar como convém, o que a gente consegue fazer? Se o Espírito Santo não nos inspirar em uma oração, queridos, se o Espírito Santo não nos inspirar na palavra de Deus, se o Espírito Santo não nos inspirar em liberar perdão, o que nós conseguimos fazer, queridos? Consegue me entender? Olha o que 1 Coríntios capítulo 15, queridos, o versículo 51 e 52 nos fala. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, muito rápido, em um abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós que estamos vivos, ou estaremos vivos naquele dia, ou os que estiverem vivos naquele dia, serão transformados. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Independentemente da sua linha escatológica, queridos, isso aqui vai acontecer. Um dia vai tocar a última trombeta. Os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, queridos, com um corpo novo, um corpo igual ao de Jesus. Os que estiverem vivos, queridos, vão olhar para Ele, porque todos os olhos vão ver essa volta. Não sei como, mas de alguma forma vai acontecer. Todo mundo vai ver. A gente vai olhar para Ele quando Ele voltar. Vai ser como um piscar de olhos. Quando você olhar para Ele, queridos, como Paulo diz em 1 Coríntios, face a face, o conhecimento dEle vai te consumir, queridos. O agir dEle, os olhos como chama de fogo vão nos consumir, queridos. Porque os olhos são a candeia do corpo. A hora que nós colocarmos os olhos em Jesus, nós seremos transformados. Transformados. Ali nós vamos ter todas as respostas. Até lá, nós sabemos por fragmentos. Nós sabemos por pontos, queridos. Nós não conseguimos ver o todo. Nós olhamos, queridos, por mais profético que a gente seja, queridos, você olha um pedaço, olha outro pedaço, um encaixa aqui, outro encaixa aqui. Quanto mais a gente caminha com Deus, presta atenção aqui, quanto mais a gente caminha com Deus, queridos, menos resposta a gente tem e mais pergunta a gente tem.
Às vezes a gente está conversando com pessoas que têm muitas respostas e a gente tem que ter mais pergunta do que resposta. Se é um mistério, se o nosso conhecimento é incompleto, se nós não compreendemos muita coisa, a maturidade cristã está ligada a mais pergunta do que mais resposta. Sim ou não? Nós temos mais perguntas. Ou deveríamos ter. Quando a gente tiver mais resposta do que pergunta, algo está errado. Deixamos de crescer. Quando entendemos isso, queridos, nós encontramos uma chave. Não é o tanto que eu oro, querido. É o tanto que as minhas orações são respondidas. É o tanto que nesse mistério que eu encontro, eu consigo encontrar os fragmentos na oração, através do agir do Espírito Santo na minha vida, e ele começa a me direcionar. Daí não é o tanto que eu oro, e sim o tanto que as minhas orações são respondidas. E essas orações respondidas, queridos, não são baseadas em uma performance de oração, ou uma performance humana, mas são baseadas em uma dependência total de Deus, onde expomos as nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como se convém. Assim, a oração, queridos, ela é para o fraco e não para o forte. A oração é para o fraco. A oração é para o menor, aquele que entendeu. A oração não é para aquele que sabe. Pastor, eu não sei orar. Quem sabe orar? Mas às vezes, pastor faz umas orações bonitas, queridos. O que tem a ver de bonito ou de feio, queridos? O que funciona é quando você entende a voz de Deus te direcionando na oração. Porque nós não sabemos orar como se convém. Você consegue me entender a dependência que nós temos de Deus? Olha o que 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 nos fala. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que em mim repouse o poder de Cristo. O poder de Deus, querido, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso que a palavra de Deus vai falar: diga ao fraco, eu sou forte. Por isso somos totalmente dependentes. Por isso somos totalmente. Sabe por que às vezes uma palavra assim incomoda, querido? Porque ela nivela todo mundo no mesmo nível. Ah, pastor, não, eu tenho experiência aí, pastor, de oração, de intercessão, pastor. Queridos, nivela todo mundo. Tudo que nós alcançamos ou temos é porque Ele nos capacitou a ter. Consegue me entender? Ele nos capacitou, Ele nos trouxe. Dependentes do que, pastor? Da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 14 nos fala. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A palavra filhos aqui, queridos, é ruios. Ruios, queridos, é filhos maduros. Todos os filhos maduros de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Podemos entender, queridos, podemos entender que os filhos maduros de Deus, queridos, são guiados pelo Espírito de Deus. Por isso, eu e você, preste atenção aqui, eu e você precisamos aprender a nos render a Deus. Ser guiado, queridos, é se render. O
pastor Arno, ele sempre usava uma palavra, queridos. Ele usa uma palavra, ele fala que os grandes homens de Deus foram amansados por Deus. Muitos aqui sabem muito melhor do que eu sobre isso. É igual amansar cavalo chucro. E às vezes Deus vai precisar nos amansar, querido, para a gente ficar pianinho. Porque a gente sempre quer ir para um lado, quer ir para o outro. Quando a palavra de Deus fala com paciência, você fala... Abraão esperou 25 anos pela promessa. E um trato e um cuidado de Deus na vida. E a gente é de uma geração, queridos, que 3 minutos nós temos uma refeição pronta. Tudo é imediato, tudo é clique um botão e resolva o seu problema. Sim ou não? E Deus vai trabalhando, Ele vai nos amansando, nos amansando, nos amansando. Olha que interessante, queridos. Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele foi guiado pelo mesmo Espírito que encheu ele, tá? Ele não foi guiado por um espírito imundo. Foi guiado pelo mesmo Espírito. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus, cheio do Espírito Santo, queridos, ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ah, pastor, você está de brincadeira, o Espírito Santo pode me guiar para o deserto? Claro que pode, queridos, tratar áreas na sua vida. Te amansar lá, te deixar bem pianinho. Sim ou não? Ele nos guia, queridos, e ele guiou Jesus. E a palavra guiar aqui, queridos, é a mesma de Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha lá, ó, a palavra ago no grego. Ali, isso, ago. O que significa? Guiar, conduzir. Preste atenção. Conduzir segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Um animal. É como pegar um animal e guiar ele assim, ó, pro destino final. O que o Espírito Santo quer fazer conosco, queridos? Nos pegar pela mão, ou nos prender e nos guiar até o destino final. Só que muitas vezes, queridos, quando a gente está sendo guiado, a gente fala, não, mas eu acho isso. Isso aí não está certo. Não fui eu que fiz alguma coisa contra eles, foi eles que fizeram contra mim. Ah, não, aquele lá eu não concordo, tem que arrancar de lá. O Espírito Santo está querendo nos guiar, e a gente se debate. É esse nível, queridos, da nossa dependência, de ser guiados, sabendo que vamos chegar no destino final. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai chegar no destino final, daquilo que Deus tem separado para você. Porque nós vamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas, queridos, quando nós nos rendermos e deixarmos ser guiados. Aonde a gente deixa o nosso achismo, aonde a gente deixa as nossas vontades, aonde a gente deixa as coisas que nos prendem, queridos, e nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar para o destino final, queridos. Para o propósito. Olha que interessante, Lucas capítulo 4, versículo 13 ao 15. Depois de Jesus sair do deserto, queridos, ter vencido a tentação, olha, tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Ele se afasta um pouco, mas ele volta. É sarna mesmo. Na sua vida também, ele dá uma afastadinha, mas ele volta. Ele vai ficar te sarneando mesmo. Até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava na sinagoga, sendo elogiado por... Ele entra cheio do Espírito Santo no deserto, vence a tentação no deserto, queridos, vence as tentações, passa pelos 40 dias de jejum, os anjos vêm e o servem. Depois que ele sai do deserto, ele sai debaixo do
poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele com poder, e ali ele inicia seu ministério. Ali ele começa a pregar nas sinagogas, e as pessoas começam a reconhecer a unção na vida dele, a ponto da fama dele se espalhar por toda a região. Deus não tem problema nenhum com fama, querido. Deus tem problema quando a fama toma uma pessoa. E ele sai debaixo do poder de Deus, queridos. Jesus sai debaixo desse poder, queridos. E ele inicia o seu ministério. E qual que foi a sua primeira pregação? É a continuação do texto. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao 20. Olha o que a palavra de Deus fala. Preste atenção aqui. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele venceu a tentação, estava sobre ele. Sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Passa o outro lá, Kelly. Então, começou a dizer: hoje se cumpre as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Debaixo do poder de Deus, queridos, ele fala: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus se deixou ser guiado. E se ele não fosse para o deserto? Ah, pastor, mas Jesus era Jesus, queridos. Queridos, eu creio, queridos, de todo o coração que Jesus é Deus. É Deus na sua essência. E ele era homem, 100%. Homem, 100%. Só que Jesus se dispôs dos atributos divinos. Ele não era onipotente, ele não era onisciente, ele não era onipotente, porque ele se despojou da sua glória e veio em carne como todos nós. Mas como que Jesus sabia das direções, queridos? Você já viu a vida de oração de Jesus nos evangelhos? Antes de fazer qualquer coisa, ele subia ao monte a orar. Por que ele orava, queridos? Porque ele era totalmente dependente das revelações do Espírito Santo na vida dele. Ele era totalmente dependente da ação do Espírito Santo, assim como nós somos. E se aconteceu com ele, é possível acontecer comigo e com você. De sermos guiados ao propósito, de chegarmos ao destino final, de sermos impulsionados por Deus para viver uma vida e uma vida em abundância. Sendo guiado por Ele. Assim nós conseguimos entender, queridos, esse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito, os que se deixam guiar para o seu propósito, os que são totalmente dependentes de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você entende essa dependência, pastor, por que às vezes você é tão enfático em algumas coisas? Porque existe uma coisa que se chama orgulho humano. E o orgulho humano, queridos, ele só sai na pancada. Ele só sai no confronto. E o que eu estou fazendo hoje é confrontar o teu orgulho religioso. Confrontar o teu eu mesmo. Sabe por quê? Sabe por que nós não encontramos um lugar de descanso, de proteção em Deus? Porque a gente acha que as coisas dependem da gente. Porque se eu não oro, as coisas não acontecem. Porque se eu não faço, as coisas não acontecem. Porque se eu. E se isso não for arrancado de nós, isso nos consome. E quando eu entendo que eu sou totalmente dependente dele, entendo que não é pelas minhas forças, que não sou eu,
eu encontro um lugar de abrigo e proteção e eu me torno uma criança dos braços do Pai. E a vida com Deus começa a se tornar uma vida de proteção e segurança. É por isso que a maioria dos crentes está desnudo. Não está protegido, não está escondido em Cristo. Porque está tentando fazer com a força do próprio braço. Eu gostava, quando eu estava morando na outra casa aqui, eu gostava de lavar o carro com a Analice. A Analice já estava um pouquinho maior, eu gostava de lavar o carro com ela. E sempre quando eu ia lavar o carro com a Analice, estava lá lavando o carro, ela toda feliz ali, brincando. Queridos, até que agora eu fiz, esses tempos eu fiz aqui com os meus 3 aqui. Se eu for lavar o carro sem meus 3 filhos, eu vou muito mais rápido, sim ou não? Eu vou lavar muito melhor, sim ou não? Eu vou economizar muita água, sim ou não? Sim ou não? Não vai ser muito melhor sem fazer com eles? Sim, seria muito mais rápido, muito mais prático. Só que por que eu faço com eles? Porque eu quero ter comunhão com eles. Queridos, Deus poderia manifestar o reino dele sobre a face da terra sem a igreja, sim ou não? Sim. Sem você participar, sim ou não? Sim. Só que ele decidiu nos usar. Por quê? Para ter comunhão. Interessante quando eu estou lavando o carro com os meus filhos e começa a brigar, um pega pano do outro, o outro quer ir com a mangueira, daí você tem que ficar separando, né? Não, vai você para lá, vai você para cá, fica separando brigas. E daí, quando a gente termina de lavar o carro, eu chego para Kelly e falo o quê? Lavamos o carro. Eles lavaram o carro? Claro que não. A gente está aqui vivendo para Deus. E tem horas que a gente fala, nossa, nós estamos fazendo. Deus, olha, estamos fazendo mesmo. Deixa ele pensar que está fazendo. Daí vem Deus e começa a separar a briga dos irmãozinhos. Eu quero microfone, eu também quero. Calma. Não é microfone, é oportunidade, né? Não, separa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero o lugar do outro. Daí vai, separa, calma. E vai tocando. E tem horas que a gente olha e pensa o quê? Lavamos o carro. A sensação é boa, querido. Não tem nada de errado se sentir satisfeito na obra de Deus. Só que no fundo, queridos, quem que fez a coisa? Deus. Só que por que ele decidiu nos usar, queridos? Para termos. Sabe o desafio que você está tendo? E aqui que eu queria chegar, queridos. Sabe esse desafio que você está tendo? Todos nós temos desafios. Níveis diferentes, proporções diferentes, propósitos diferentes. Um empresário tem um nível de desafio. Um trabalhador tem outro nível. Um pai de família, alguém que está querendo ter um filho. Todos temos dificuldades, lutas e sonhos. Esperança, sim ou não? Não temos as nossas lutas? Sabe por que a gente tem isso, queridos? Sabe por que Deus não vem assim e faz assim, ó, e a sua vida muda? Sabe por que Ele não faz isso? Porque é esse desafio que te traz para perto deles. Vem cá, que eu vou te ensinar a viver. E daí você acha que você está lavando o carro bonitinho, Ele está cuidando de você. Sabe quando você estava com... Imagine uma crise. Quando você era crente mesmo. Não quando você não era. Quando você era crente. As maiores crises não foram seus maiores clamores? E as maiores crises não foi a maior comunhão com Ele? Você está entendendo a chave? Somos totalmente dependentes de... Somos dependentes dEle. As nossas maiores dificuldades não foram os tempos que nós mais clamamos, que nós mais oramos, era madrugada, era jejum, era busca, era quebrantamento, era a limitação. Parece que Deus pega a sua limitação e joga na sua cara, assim. E te esfrega na cara, assim, você é limitado. E quando você olha aquela limitação, você encontra um lugar de abrigo, de descanso, de proteção. Sim ou não? Só que daí tem horas, queridos, que as coisas parecem que vão acertando, e você estufa o peito e fala, fui eu. Aí bagunça de novo. Vai lá. Deixa ele achar que ele limpou o carro. Depois, Deus vai lá e aperta mais um pouco.
Você consegue entender essa dependência que nós necessitamos de Deus? Nessa noite eu quero te levar para um lugar de descanso. Um lugar de descanso, onde nós somos totalmente dependentes dEle. Nós dependemos dEle. Se nós não sabemos orar como convém, o que nós sabemos fazer, queridos? Nós dependemos. Você que é empresário, você que tem sonho de ter uma empresa, entenda, você é dependente dEle. Você que busca um ministério, busca as práticas ministeriais, entenda, você é dependente dEle. Somos totalmente dependentes. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Queridos, antes de a gente ir para o nosso momento de ceia, queridos,